Deus salve Areia Branca, amém? Através das nossas vidas, através das nossas orações, através das nossas pregações, através do nosso louvor, através da nossa visão missionária, através do nosso testemunho e através do nosso relacionamento cristão. E o povo de Deus com alegria diz? Amém. E o povo de Deus com alegria diz? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Preguei já várias vezes aqui, mas que com o Belas, que é a segunda, terceira vez, mas desde o tempo que eu era pastor do Guarujá, mais de 20 anos já preguei aqui. E o Wilson continua da mesma forma, conservado. Eu e o Wilson tomamos do mesmo elixir, não é verdade, Wilson? Tempo é bom conosco, Aliás, dizem que conforme a gente vai passando, a gente vai ficando mais bonito. O pessoal fala isso para mim. Eu acabo acreditando. Que bom, meu chuva. Que bom. Interessante, quando eu cheguei todo garboso na Igreja Batista Betel, a igreja me conhecendo, eu estava acompanhado de um irmão chamado Aguaí. E eu todo feliz, todo alegre, disse: irmãos, eu estou aqui acompanhado do Aguaí, não falta água lá no Guarujá, porque eu estou ao lado do Aguaí. E disseram assim: grande coisa, pastor, o senhor tem o Aguaí, nós temos aqui o chuva. Coisa de Deus, Mas coisa maravilhosa. Sou casado com a Néia, Sou casado com a Néia há 25 anos. Não casamos no berçário, não, viu? Não casamos no berçário. Não parece, mas eu já tenho 5.1. Não vou dizer a idade dela. Ela é bem mais jovem do que eu. 37. É um número agora, 37? 47. Que eu lembrei dela, 4.5. Não parece, eu estou me dando perdão. Mas, queridos, nós temos aqui a Juliana, com 20 anos, solteira, não estou recebendo o currículo, estudante de publicidade. Tenho o Jonathan com 15 anos, meninas, é muito novo ainda para namorar, Mas Deus tem nos abençoado sobremaneira. Entre namoro, noivado, casamento, em 30 anos já de amizade, de companheirismo, Deus tem sido muito, mas muito bom para comigo. Mulher de Deus, pregadora, palestrante, e ela pediu que hoje eu estivesse compartilhando com os irmãos aquilo que Deus colocou aqui no meu coração para compartilhar. E quero agradecer de sobremaneira a Deus pela vida da Néia, presente de Deus para a minha vida. Você está ouvindo? Eu estou ouvindo. Não é o barulho do ar-condicionado que eu estou falando. Você está ouvindo? Está cada vez mais audível. Eu não estou falando da respiração que você está ouvindo do seu irmão, da sua irmã que está próximo a você. Está cada dia mais audível. Eu consigo ouvir. Deus está falando. E Deus está falando desde o momento que você chegou aqui. Deus falou através das orações. Deus falou através dos cânticos. Deus falou já através da sua palavra que foi citada. Deus falou através do sorriso que você recebeu do seu irmão, da sua irmã. Deus falou através do abraço, do cumprimento que você recebeu da pessoa que te ama e que recebeu você com muita alegria aqui nessa noite. Mas Deus já tem falado com você já há muito tempo. Mesmo antes de você chegar aqui, Deus já estava falando com você. Quando você estava se preparando para vir para cá, Deus já estava falando com você. Aliás, Deus já tem falado com você, mas há muito tempo. E Deus sempre fala, Ele sempre fala, mas é importante que eu esteja disposto a ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus, estar atento à voz de Deus, aquilo que Deus tem para a minha vida. Você precisa estar atento àquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem falado a essa igreja.
Deus colocou no coração do pastor, no coração da liderança dessa igreja, está trabalhando esse mês de maio com relação ao tema família. Gente, é fantástico. Família, coisa maravilhosa. Estava com uma vendedora, e eu gosto de aproveitar o momento para evangelizar, até porque eu sou professor de evangelismo no seminário, tenho que dar o exemplo. E falava acerca do meu relacionamento com a Neia, para a vendedora, dizendo 25 anos casados, e ela impressionada. Tanto tempo que vocês estão juntos, e nós louvamos a Deus porque aqui nós temos irmãos com 40, talvez 50 ou mais anos de vida conjugal, um verdadeiro presente de Deus. E se é fantástico um pastor que fica mais de 30 anos no relacionamento com a igreja, um pastor que está há 17 anos como eu estou, no relacionamento com a Igreja Batista Betel, muito mais fascinante. Um casal, 25, 30, 40, 50, 60 anos de vida em comum. Isso é maravilhoso. A igreja precisa apresentar sempre esse padrão, essa referência para o mundo. Porque para o mundo a família já perdeu o conceito de família que nós conhecemos, que nós recebemos da parte de Deus. E é um movimento muito grande, através de políticos, através da mídia, através do diabo, através do pecado, de acabar com o conceito de família. E as pessoas são muito grandes. Os últimos 30 anos, a família tem sido bombardeada, principalmente através da mídia. Deus institui a família. Institui a família através do casamento. Primeira instituição estabelecida por Deus, casamento, família. E todas as vezes que eu estou celebrando um casamento, eu digo, agora está acontecendo o batismo de uma nova família. Porque através do casamento é o batismo de uma nova família. E saber que a igreja está envolvida com esse projeto, até porque uma igreja forte, ela é constituída de famílias fortes. Famílias fortes, a igreja será forte. Famílias fortes, uma grande família chamada igreja forte. E louvo ao Senhor porque coube a minha, o tema família segundo o coração de Deus. Família segundo o coração de Deus. Sua família tem sido uma família segundo o coração de Deus? Minha família precisa ser uma família segundo o coração de Deus, mas a sua família também precisa ser uma família segundo o coração de Deus. Quando nós pensamos em Deus, pensamos no soberano. Quando nós pensamos em Deus, pensamos no majestoso, no misericordioso, no gracioso. E quando nós pensamos no coração de Deus? Até porque quando pensamos em alguém, pensamos de uma forma, e quando pensamos no coração desse alguém, pensamos na ternura, pensamos nas emoções, nos sentimentos desse alguém. E saber que a família, ela nasceu no coração de Deus. A família é projeto do coração de Deus. Quem, senão Deus, para estabelecer, para instituir a família? Família foi projetada nas pranchetas das mansões celestiais. Deus cria o homem, e diz o texto bíblico,
macho e fêmea criou. Ele cria Adão, mas Adão estava só. Ele diz: vou fazer uma auxiliadora, uma companheira. E eu fico imaginando Deus criando a Eva, graças a Deus, até porque talvez pensei em Eva como uma grande princesa, e Sara significa princesa, e eu fico imaginando Deus criando Eva, porque o texto bíblico diz que quando Deus cria Adão e depois vê que Adão está só, e dá oportunidade a Adão dar nome até os animais, e Adão não encontra uma companheira entre os animais, aí Deus então estabelece criar uma companheira, criar Eva para Adão, e faz com que ele caia num sono profundo. Enquanto ele está dormindo, Deus está criando Eva. E eu fico imaginando, possivelmente, Adão estivesse sonhando. Eu fico imaginando ele num sono profundo, sonhando com Eva. Enquanto Deus estava trabalhando, ele estava sonhando. Eu imagino ele despertando do sono e vendo aquela mulher, porque Adão deveria ser muito, mas muito bonito, sem pecado, criado pelas mãos de Deus. Eva deveria ser uma mulher espetacular, que beleza, ímpar, singular, sem pecado algum. Eu fico imaginando os olhos de Adão pousando sobre a face de Eva. Deve ter ficado impressionado. Não havia animal como aquela mulher. Fico imaginando a alegria. Ele desperta do sono e recebe aquele presente. Agora que é uma coisa fantástica, que quando Deus cria uma mulher para Adão, demonstra sua graça, misericórdia e seu amor. Querido pastor Wilson, quando eu celebro o casamento, eu sempre penso e falo para os outros. Eu falo o seguinte: quando Deus criou você, Deus estava pensando nela. Quando Deus criou essa bela criatura, mulher, mulher bonita, o tempo não passa para ela também. Estava olhando para a filha cantando, parece irmã. Mas quando Deus estava criando ela, estava pensando em você. Seu filho também parece ser irmão, viu? Você que está do lado do seu esposo, da sua esposa, olha para o lado. Deus estava pensando em você. Quando criou essa criatura maravilhosa, sensacional, Deus estava pensando em você. Agora, Wilson, Deus gosta muito de você, querido. Deus te ama muito. Deus te ama muito. Deus te ama muito também, viu? Mas Deus me ama muito também. Fica de pé, né? Olha como que Deus me ama. Olha como é que Deus me ama. Fica de pé. Ele me ama. Ele me ama ou não me ama? Me ama. Gente, que coisa maravilhosa. Sabe, tem uma propaganda no passado daquele suquinho em pó, o tanque. Se você usa o Camp, fica à vontade, o Mid, fica à vontade, mas eu estou falando do tanque. É uma propaganda em que a mãe está na cozinha preparando o refresco e o telefone está tocando, ou não sei se é o telefone ou a campainha na porta tocando, e aí o menino está reclamando, né? Ah, mas ninguém faz nada nessa casa, sou eu que atendo e tal, ninguém faz nada.
E a mãe fica remendando, né? Ou imitando, lá no Rio a gente diz remendando, né? Imitando o menino, né? Aí uma voz ao fundo falando: tão gostoso quanto a família da gente. Você lembrou dessa propaganda? Sua família é sensacional, com defeitos, com desafios, com dificuldades, mas é a tua família. E quando você pensar nos defeitos, nas dificuldades da tua família, lembra das palavras de Deus para o apóstolo Paulo: o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Peça para que o poder de Deus esteja aperfeiçoando a tua casa, a tua família. Deus criou a família e Deus criou o manual para a família. Não são as novelas da Rede Globo de televisão que devem ensinar o comportamento familiar. Não são as novelas da Rede Record de televisão. Não são os filmes do Sistema Brasileiro de televisão. Não são as séries da Rede Bandeirantes ou de qualquer TV, ou de qualquer canal de TV aberta ou por assinatura. A orientação para a família ou para as famílias está na palavra de Deus. De acordo com o Salmo 128, a família segundo o coração de Deus, e eu fico feliz porque eu recebi esse tema, família segundo o coração de Deus. Segundo o salmista, no Salmo 128, a família segundo o coração de Deus conta com a bênção do Senhor, é fértil, é próspera, conta com a unção de Deus. Diz assim no Salmo 128: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Irmão Cláudio, da Igreja Batista Betânia São Vicente, que está aqui nos acompanhando, temendo ao Senhor, ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele é abençoado. Você também, temendo ao Senhor, andando nos caminhos do Senhor, você é bem-aventurado, você é abençoado, você é um afortunado, é um privilegiado. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Temendo ao Senhor, sendo abençoado no seu procedimento, sendo abençoado nas suas atividades, havendo bênção, havendo prosperidade, tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. A ideia da videira frutífera, ideia de vitalidade, de fertilidade, de crescimento, ideia de prosperidade, ideia de bênção da parte do Senhor. Teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. E quando nós pensamos na oliveira, oliveira vai produzir o azeite, o óleo, e nós temos a ideia da unção, da presença do Senhor, presença abençoadora do Senhor na casa. Interessante que o homem temendo ao Senhor, andando nos caminhos do Senhor, sendo abençoado pelo Senhor, a esposa no interior da casa, sendo fértil, os filhos contando com a unção, com a bênção do Senhor, e dizendo: os filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. E a mesa tem a ideia da comunhão. Como é gratificante a família se reunindo à mesa.
sempre tenho orientado a Igreja Batista Betel, termina o culto da parte da manhã. Agora, querido, você vai para casa comer aquela lasanha, comer aquele ovo frito gostoso, aquela farofinha, aquela banana frita, comer aquele bife, aquele peixe. Você senta à mesa, não senta na mesa não, senta à mesa com a sua família. Desliga a televisão, desliga a internet e senta à mesa. E hoje, queridos, sentado à mesa com a minha família, comendo aquela alface americana, comendo aquela panqueca de carne de frango que as mensageiras do rei prepararam, arrecadando recursos lá na cantina da igreja, tomando aquele suco de tangerina. Que coisa gostosa. E depois de sobremesa, os docinhos que sobraram do aniversário da Maite ontem ficou mais gostoso. Filhinha do Cláudio e da Glaucia que aqui está. Queridos, a bênção do Senhor. São esses momentos que nós vamos guardar, que nós vamos levar para a vida. Imagina a Solange e o Chuva como lembram dos filhos pequenos e agora estão vendo os netos. Daqui a pouco os bisnetos. Aliás, os netos estão fortes, encorpados. É a bênção do Senhor. Não troque isso por nada que o mundo te oferece. Aqui está modelo de família segundo o coração de Deus. Um homem temendo ao Senhor, sendo feliz, abençoando a sua casa, porque se ele temer ao Senhor, ele vai abençoar a esposa. Se ele for um homem temente ao Senhor, ele vai abençoar os seus filhos. Quando eu cito pastor Wilson, sua querida, amada esposa, vejo na família desse casal uma família segundo o coração de Deus. Os filhos crescidos, casados, bem encaminhados e já gerando netos, todos envolvidos no ministério, na obra do Senhor. Ele e ela sabem que são abençoadíssimos por Deus. E quantos eu poderia citar aqui nessa mesma condição desse casal? O princípio começa no temor ao Senhor. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Aqui temos a receita de uma família segundo o coração de Deus. Agora, conforme Efésios capítulo 5, verso 21 a 6, do verso 1 a 4, numa família segundo o coração de Deus, cada componente cumpre com dignidade seu papel. O marido ama de forma incondicional sua mulher. A mulher exerce sua função de auxiliadora do marido. Os pais e os filhos se respeitam. E diz assim a palavra de Deus, esse texto que com certeza os queridos conhecem. Diz assim a palavra de Deus, começando pelo verso 21 do capítulo 5 dessa encíclica doutrinária do apóstolo Paulo aos Efésios: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu me sujeitando a minha esposa no temor de Cristo, a minha esposa se sujeitando a mim no temor de Cristo, nós dois nos sujeitando aos nossos filhos no temor de Cristo, os nossos filhos se sujeitando a nós no temor de Cristo. Interessante que antes das recomendações para as mulheres, para os maridos, para os filhos e para os pais, o apóstolo Paulo dá esta palavra: sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo.
somente depois dessa palavra, dessa orientação, é que ele começa a discorrer, a falar acerca da responsabilidade e do papel de cada membro na família. Ele vai dizer: as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Submissão. Essa palavra assusta. Hoje, no mundo moderno, a mulher sendo submissa. Certa ocasião, uma diretora de uma escola estava falando comigo e ela participava de uma cerimônia de casamento que eu também estava participando, mas como convidado. E ouvindo o pastor ministrando e ouvindo os irmãos cantando, louvando ao Senhor, e quando o pastor falou sobre submissão, ela, não cristã, e ela ficou indignada: que história é essa de mulher se submissa? E começou a reclamar. E depois eu pude conversar com ela em particular e pude explicar o conceito de submissão. Ela tinha uma interpretação completamente errada de submissão. Submissão é estar ao lado na missão, é ser companheira, sendo que o marido é o cabeça, recebe a missão e a mulher ao lado como companheira, idônea, auxiliadora nessa missão. Mas eu entendi a dificuldade dela receber isso, porque olhando para ela, olhando para o marido, é ela quem dá a primeira e a última palavra dentro de sua casa. Por isso ela tinha dificuldade de aceitar a submissão, de auxiliar o marido na missão. Essa coisa da submissão, do companheirismo, da mulher ser auxiliadora, é tão incrível que aquela máxima, que talvez vocês já tenham ouvido: por que Deus não tirou a mulher do osso da cabeça do homem, para que não dominasse sobre o homem? Mas também por que não tirou do osso do pé, para não ser pisada, não ser humilhada pelo homem? E por que tirou da costela, demonstrando que é para a mulher estar ao lado? Companheirismo, amizade. É por isso que eu posso dizer que a Néia é a minha costela. Interessante, osso dos meus ossos. Querida, você sendo colocada ao lado do seu marido, numa missão que Deus tem para vocês. E quando Deus convoca a família. Deus me convocou para o ministério, convocando a Néia e meus filhos. E quero dizer que a Néia me auxiliou em todo esse processo, porque quando nós namorávamos, foi quando Deus me convocou para o ministério. Todo esse processo, seminário, tudo isso, a Néia participou, porque Deus nos chamou para trabalharmos juntos. Mas o texto vai dizer, e vai dizer do papel do marido, da responsabilidade do marido. Querida irmã, querida mulher de Deus, se você entende que é um desafio ser submissa ao marido, eu quero dizer que, segundo a palavra de Deus, segundo o padrão bíblico, o desafio para o homem é bem maior. Porque eu pergunto, o que é mais fácil? Ser submissa ao marido no temor do Senhor, ou
obedecendo o marido no temor do Senhor, não nenhuma orientação absurda, mas tem que ser no temor do Senhor, segundo a palavra de Deus, segundo a orientação do apóstolo Paulo. O que é mais difícil? Ser submissa ao marido, ou o marido amar você como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O que é mais difícil? O que é mais difícil, Joel? Homem corajoso da Igreja Batista em Leandro. Joel, o Senhor é Deus. Amém. Camisa bonita que você está usando, cara. Camisa rosa. Camisa de corajoso. Demonstrando o amor que tem pela esposa. Acertei? Isso aí, Joel. Não é muito mais desafiador você amar sua esposa, se entregar por ela? Você percebe, querida irmã, que privilégio que você tem? Aqui está o padrão da família, família segundo o coração de Deus. A mulher está ao lado, feliz da vida, cumprindo o ministério que Deus tem dado para o casal. E o marido está ali disposto a entregar, a dedicar a sua vida pela esposa. Maridos, amai vossas mulheres. Eu te amo, querida. Como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis, porque deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido. Isso é fantástico. Quando a esposa cumpre o seu papel, a orientação bíblica, ela facilita a responsabilidade do marido. Ela facilita o marido cumprir a sua responsabilidade. Quando o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja e se entrega por essa esposa, esse marido facilita a tarefa da esposa. A esposa estando ao meu lado, eu vou sentir muito mais amor. E eu amando a esposa, ela vai ter vontade de estar cada vez mais ao lado, auxiliando, cooperando. Quando o cônjuge investe na felicidade do seu cônjuge, ele é o maior beneficiado. Eu costumo dizer para os maridos: meu camarada, eu sou do Rio e esse é um termo comum no Rio de Janeiro. Meu camarada, quando você cuida bem da sua esposa, o maior beneficiado é você, meu irmão. Uma mulher feliz deixa o homem realizado. Mas tem gente que é teimosa, né, irmãos? A gente dá o caminho das pedras. Olha, mulher é sentimento, é emoção. O homem é a razão. É interessante. O marido ama de forma incondicional sua mulher. A mulher exerce sua função de auxiliadora do marido.
Os pais e os filhos se respeitam. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ir, mas criados na disciplina e na demonstração do Senhor. O filho precisa respeitar o pai, respeitar a mãe. O pai e a mãe devem respeitar também o filho. Porque o pai e a mãe, muitas vezes, eles pedem, queremos obediência, porque é o primeiro mandamento com promessa. Mas eles esquecem também que eles não podem provocar a ira dos filhos. O filho obedecendo ao pai e à mãe. A mãe e o pai não provocando a ira dos filhos. Temos aí um modelo de família, segundo o coração de Deus. E de igreja também, segundo o coração de Deus. Família segundo o coração de Deus. Aqui nós temos também um padrão ao lado do Salmo 128. A receita ao lado do Salmo 128 para uma família ser abençoada. A menina, como tantas meninas aqui dessa igreja, ela esteve na escola. E um dia na escola, a professora foi falar sobre religião. E a professora então resolveu falar sobre o inferno. Interessante que hoje quase não se fala sobre o inferno, né? Não se fala sobre cruz, sobre renúncia. Quase não se fala sobre isso, né? Não dá ibope. Mas temos que falar sobre o juízo final. Temos que falar sobre o inferno, sobre o céu, sobre arrependimento. Precisa se combater o pecado. Sexo fora do casamento é pecado, adultério é pecado, leva para o inferno, fofoca é pecado, leva para o inferno, maledicência é pecado, leva para o inferno. Mas isso não pode se tocar agora, porque o povo foge. Mas o profeta de Deus continua falando sobre isso, porque o profeta de Deus tem que obedecer aquilo que Deus manda. Porque tudo isso que eu citei joga contra a família, ou contra as famílias. A professora foi falar sobre o inferno e ela fez a pergunta: o que é o inferno? Onde fica o inferno? Alguém sabe o que é o inferno? Onde fica o inferno? Uma menininha levantou a mão e disse: professora, tia, eu sei onde é o inferno, eu sei o que é o inferno. Eu sei onde fica o inferno. Ela disse: o que é o inferno? Onde fica o inferno? Professor, o inferno é lá em casa. A professora ficou assustada. Como assim? O inferno é na sua casa? Ah, professor, meu pai enche a cara, meu pai bebe. 51, eu estou com 51, o pessoal agora está dizendo boa ideia, está repreendido em nome de Jesus. Boa ideia porque Jesus investe na minha vida. Ele toma aquela que derruba o guarda da esquina, ele acaba com todas. E ele chega em casa, ele briga com a minha mãe, ele bate na minha mãe, e ele quer bater em mim e nos meus irmãos. Então nós nos escondemos e ficamos escondidos. Porque quando o papai chega em casa, é o verdadeiro inferno. Terrível. O tempo passou. E o tempo passou. E a poupança da Merindos não continuou numa boa. Faliu. O tempo passou. A mesma professora, a mesma escola, a mesma menina. E a professora foi falar novamente sobre religião. E falando sobre religião, a professora disse: algum tempo atrás eu falei sobre o inferno, perguntei o que é inferno, onde fica o inferno. E agora eu quero falar sobre o céu. Alguém sabe me dizer o que é o céu, onde fica o céu? E a mesma menina levanta a mão e disse: professora, o céu é lá em casa. E a professora: como assim?
Há um tempo atrás era o inferno na sua casa, agora o céu? É, professor, agora é o céu. Porque o meu pai foi convidado por um amigo para ir à igreja. A igreja lá onde um pastor está há 30 anos, onde no domingo à noite teve um pastor jovial, um cavanhaque bonito, uma esposa bonita pregando, e foi falado sobre Jesus, que Jesus é o Senhor e Salvador, que Jesus morreu para nos purificar de todo pecado, que Jesus ressuscitou para nos dar vida eterna. E meu pai entregou a vida a Jesus, e Jesus transformou a vida do meu pai. E meu pai agora, quando chega em casa, ele voltando do trabalho, ele traz bala, ele traz doces para mim, para meus irmãos, ele nos abraça, ele nos beija, ele faz como os homens, como os maridos, como os noivos e namorados da Igreja Batista em Areia Branca, em Santos. Ele traz flores e bombons e presentes para a mamãe. Amém, mulheres? Amém. Eu acho, Osmar, eu acho que se depender dos homens eu não prego mais aqui. Mas eu não acho que ele faz como os homens da Igreja Batista em Areia Branca, os maridos, noivos e namorados vão começar a fazer a partir de agora. Ele traz flores, bombons e presentes para a mamãe. Amém, mulheres? Amém. Isso é fé, é profecia. Foi profetizado na vida desses maridos. Amém, homens? Amém. Outra coisa. Na realidade, de verdade, querido, abra a porta do carro para sua esposa. Abra a porta do carro para sua esposa descer. Amém, mulheres? Amém. Você vai fazer isso, homem? Amém? Amém. Amém. Liga para tua esposa e diga: querida, que foi? Só liguei para dizer que eu te amo. À noite, meu irmão, você vai ser recompensado. É verdade, mulheres? Amém, mulheres? É isso aí, estou falando certinho, mulheres? Jesus mudou a vida daquela família. Aquela menina disse: agora o céu era em casa, professora, porque Jesus mudou a vida do meu pai. Eu sei que a maioria da membresia das igrejas evangélicas, a maioria é composta de mulheres. As mulheres são mais sensíveis à voz de Deus, são mais tementes, e a gente percebe isso até durante o ministério do Senhor Jesus. Quantas mulheres orando pelos maridos, há anos orando para os maridos se converterem. Uma coisa fantástica, queridos, coisa de Deus. Dia 8 de setembro de 2013, 44 anos da Igreja Batista Betel, São Vicente. Batizei 3 homens, 3 maridos, as esposas orando há mais de 20 anos por suas conversões. Homens que eram duros, homens que não se quebrantavam ao Evangelho. Deus mostra o poder dele, porque os 3 foram batizados juntos, e as mulheres entraram com eles no batistério, levaram eles ao batistério e entregaram em minhas mãos para eles serem batizados. Amém. Há esperança. Continue orando pela conversão do seu marido. E se você é um marido convertido, a esposa não vai continuar orando, porque Deus faz milagres. Uma família segundo o coração de Deus, existe diálogo. É preciso discutir relação, marido e esposa.
pais e filhos, irmãos com seus irmãos. Existe respeito, tolerância, compreensão, renúncia, perdão, amizade, companheirismo e, acima de tudo, amor. Isso é essencial. Família segundo o coração de Deus tem essas características, tem essas qualidades. Numa família segundo o coração de Deus existe oração. A oração que vem antes, durante e depois na vida do cristão é a oração e completa submissão à vontade e à palavra de Deus. Paulo vai dizer que a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Há uma luta espiritual, queridos. Às vezes você fica brigando com seu cônjuge, você fica reclamando com seus filhos, com seus irmãos. Queridos, há uma luta espiritual. Não brigue com o seu marido, não brigue com a sua esposa, não brigue com o seu filho, não brigue com o seu irmão, não brigue com a sua irmã. Ore por ele, ore por ela. Não é luta contra as pessoas. Às vezes você está guerreando contra pessoas. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne, é uma luta espiritual. Muitas vezes Satanás está atiçando ali o seu cônjuge para tirar você do sério, está atiçando o seu filho para tirar você do sério, está atiçando o seu irmão, seu pai, sua mãe para tirar você do sério. Ore. Existem verdadeiras fortalezas espirituais contra as famílias. Existem satanistas jejuando para arrebentar os ministérios dos pastores das igrejas e arrebentar com as famílias. Se for necessário, jejue por sua família. Sim, jejue por sua família. Está difícil, seu marido está insuportável, jejue por ele. Sua mulher, você não aguenta mais, jejue por ela. Seus filhos, jejue, e jejue mesmo, porque o mundo está oferecendo drogas, sexo sem compromisso e tudo quanto não presta. E os nossos filhos precisam da cobertura de oração, e nós precisamos jejuar pelos nossos filhos. Billy Graham estava ganhando o mundo, perdendo seu filho dentro da sua casa. Grande evangelista Billy Graham, maior evangelista do século XX. Seu filho se envolveu com as drogas, ele ganhando o mundo e perdendo seu filho dentro de casa. Graças a Deus o seu filho se arrependeu, se reconciliou com Jesus, e hoje o seu filho de Billy Graham, é quem substitui Billy Graham nas cruzadas evangelistas. Quantas orações Billy Graham deve ter feito em favor do seu filho, a esposa de Billy Graham deve ter feito em favor do seu filho. A luta é espiritual, a luta é grande, é muito grande. Existem inimigos sobrenaturais atuando contra as nossas famílias. Pare de reclamar do seu cônjuge, vai orar por ele. Pare de reclamar do seu filho, da sua filha, do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe. Orar por eles. Eu sei que não é fácil, é um desafio. Outras vezes somos desafiados. Outras vezes precisamos ouvir uma coisa que não é do agrado, a gente segurar, dobrar os joelhos e dizer: Senhor, me foi muito duro ouvir isso, mas eu peço que o Senhor abençoe meu filho, minha filha, minha esposa, e que o Senhor me perdoe também se eu tenho ofendido eles, e eu preciso de sabedoria para ajudá-los a crescer espiritualmente. Caminhando para o final, queridos, Joãozinho ouviu da professora da escola bíblica dominical: o diabo é forte. Joãozinho ficou apavorado. Joãozinho chegou em casa e disse: pai, a professora disse que o diabo é forte.
pai disse: sim, filho, infelizmente o diabo é forte, é muito forte. E Joãozinho disse: pai, e o diabo é mais forte que o Senhor? Meu pai disse: sim, filho, infelizmente o diabo é mais forte que o papai. E Joãozinho então perguntou: pai, e a mamãe? O diabo é mais forte que a mamãe? Meu pai disse: sim, filho, infelizmente o diabo é mais forte que a mamãe. E Joãozinho então: pai, e se eu, o Senhor e a mamãe demos as nossas mãos, ainda assim o diabo será mais forte que nós? Meu pai, cabisbaixo, triste, disse: sim, filho, ainda assim o diabo será mais forte do que nós. E Joãozinho estava saindo arrasado da sala, já indo para um outro ambiente. O pai estava cabisbaixo por causa das respostas que Deus havia dado a Joãozinho. E Joãozinho então pergunta: pai, e Jesus? O diabo é mais forte que Jesus? O pai, que estava cabisbaixo, triste, chorando, levantou a cabeça, começou a rir e disse: não, meu filho, o diabo não é mais forte que Jesus, mas Jesus é mais forte que o diabo, Jesus é mais forte que a morte, Jesus é mais forte que tudo e que todos juntos. E se eu, você e a mamãe dermos as nossas mãos e segurarmos as mãos de Jesus, nós seremos mais fortes do que o diabo, nós seremos mais fortes do que o pecado, nós seremos mais fortes do que a morte, e nós seremos mais fortes do que tudo e do que todos. O diabo trabalha contra a sua família, e através da oração, através da submissão à vontade e à palavra de Deus, sua família vencerá todas as investidas satânicas, e o Senhor vai repreender e vai jogar por terra toda seta satânica contra a sua família. Família segundo o coração de Deus, observa a palavra do Senhor. Que a sua família seja um verdadeiro lar, que a sua casa seja um verdadeiro lar. O que é o lar? O lar é onde a família é uma família segundo o coração de Deus. O que é o lar? Alguém já fez essa pergunta: o que é o lar? Um telhado para nos abrigar da chuva, 4 paredes para nos proteger do vento, soalho para nos manter longe do frio? Sim, mas é muito mais do que isso. É o choro de um bebê, é a canção da mãe, é a força do pai, é o calor de corações que se amam, é a luz de olhos felizes, a bondade, a lealdade e o companheirismo. Essas coisas é que compõem o lar. O lar é a primeira escola e a primeira igreja das crianças, onde podem aprender o que é correto, o que é bom e o que é amável. É para onde as crianças se dirigem quando querem conforto, quando estão feridas ou doentes. Ali é que a alegria é compartilhada e a tristeza é suavizada, onde pai e mãe são respeitados e amados e as crianças são queridas. Isso é um lar. É um lugar em que os mais simples dos alimentos é suficientemente bom para os reis, visto que é ganho com o suor do trabalho, e onde o dinheiro não é tão importante como o amor e a bondade. E conforme alguém já disse, é onde até a chaleira canta de felicidade. Isto é o lar. Bíblia. Querido irmão, querida irmã, que a sua família seja uma família segundo o coração de Deus. Observando o Salmo 128, Efésios 5, 21, a 6 de Malaco. E que no lar de vocês, assim como no lar do irmão Leonardo, que me ama sobremaneira, né, Leonardo Lima? Ele também me ama. Que no lar de vocês, a chaleira, assim como no lar do Leonardo, cante de felicidade, anunciando que o pastor Luizito chegou para tomar um cafezinho. Posso orar para a sua família? Se você quer orar para a sua família, fique de pé, querido. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus.
Se você está aqui nessa noite e você ainda não entregou sua vida e sua família a Jesus, faça isso nessa noite. Entrega a tua vida e entrega a tua família ao Senhor. Eu vou orar, mas eu vou usar os lábios e a voz da minha esposa. Ela vai interceder por você, interceder pela tua casa, interceder pela tua família. Sua família é um presente de Deus. Não esqueça isso. Não deixe o diabo roubar isso do teu coração. Tua família é um presente de Deus. Ela tem defeitos, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ore pela tua família, ame a sua família, brigue pela sua família, lute pela sua família, nunca desista da sua família. Porque Jesus morreu e ressuscitou para dar vida eterna à sua família. Antes de orar, eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Nós às vezes ouvimos alguns casais, orientamos alguns casais. Uma das coisas que nós percebemos em meio a esse aconselhamento, as lamúrias, as lamentações que são feitas, é que existe muita dureza de coração. Muita dureza de coração que impede o Senhor de agir no meio de nós, nos nossos relacionamentos, tanto com o nosso cônjuge, quanto com os nossos filhos. E o que nós muitas vezes ouvimos é que ele ou ela tem que mudar, ele ou ela tem que fazer o que eu quero, o que eu gosto, a minha palavra tem que ser acatada, ele ou ela precisa se submeter ao que eu quero, ao que eu penso, ao que eu acho. E aí nós vemos, amados, que a palavra do Senhor, a vontade dele, a manifestação da graça dele tem ficado em segundo e terceiro plano dentro dos nossos relacionamentos. E uma das coisas que nós precisamos tomar para nós é este coração quebrantado. Antes de nós começarmos aqui a palavra, antes do Luizito começar a falar, a pregar, a trazer a palavra do Senhor para nós cantamos uma música linda. E o irmão que estava ministrando aqui disse: é uma oração, faça essa oração ao Senhor. E ele dizia, essa palavra, o refrão dessa canção dizia: quebranta-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Dentro da nossa casa também existe um processo de permitir que o Espírito tenha liberdade de sondar os nossos relacionamentos e os nossos corações. Aquilo que está errado, que está andando contra a vontade do Senhor, ser alinhado a essa vontade, a esse propósito, nos mostrando, nos trazendo quebrantamento, arrependimento da forma como muitas vezes temos nos tratado dentro dos nossos lares. E deixar que Ele trabalhe, que Ele quebre, que Ele faça barulho. E muitas vezes o barulho que o Espírito Santo quer ouvir é de lágrimas e de gemidos, de confissão e de arrependimento daquilo que nós temos feito e permitido existir dentro das nossas casas e lares. E aí depois sim, quando houver o quebrantamento e arrependimento, Ele vem e começa a encher. Como o profeta de Deus declarou: que o Senhor cresça e que eu diminua. Isso deve ser algo desejado dentro dos nossos relacionamentos em casa. Que eu diminua, o meu eu diminua, o meu eu que está sentado no trono, que dita todas as regras, como deve ser o que eu quero, da forma que eu quero, da forma que eu penso, da forma que eu acho. E essa palavra, muitas vezes, as orientações que tem dado aqui, como o Luizito colocou, que é o manual que Deus nos deixou, é colocado em terceiro plano. Então eu queria que nós orássemos por isso. Muitas vezes nós olhamos para o nosso cônjuge, para os nossos filhos e achamos que o problema está nele. Quando o Senhor tem nos dito para voltarmos para dentro de nós, olharmos para nós e vermos que talvez aquilo que nós temos visto, que tem sido dificuldade para nós, aos nossos olhos, na vida do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, é apenas uma ferramenta nas mãos do Senhor para mudar algo dentro de nós, para trabalhar no nosso interior, para renovar a nossa mente, o nosso entendimento de acordo com a vontade dEle. Então que hoje, depois de tudo isso que foi colocado, a ministração da palavra, que você saiba
saia daqui perguntando para o Espírito: Espírito, o que precisa ser mudado dentro do relacionamento da minha casa? Não na vida do meu esposo, não na vida do meu filho, porque a minha tendência é ver o que eles precisam ser mudados. Quando o Espírito quer que a gente olhe para dentro de nós, se pergunte: aonde eu preciso ser trabalhado aqui dentro? O que precisa ser quebrado? Tenha liberdade para agir. Então que a gente saia levando isso hoje no coração. Quando você deitar e pousar a sua cabeça no seu travesseiro, converse com Ele. O que o Senhor tem usado tantas coisas para me mostrar aqui, que precisa ser quebrado dentro de mim? Aonde o Senhor precisa trabalhar em mim? Vou tirar o foco do meu filho, do meu marido, do meu esposo, naquilo que eles precisam mudar, porque eles até agora têm sido problemas, dificuldades. E vou colocar os olhos em mim, porque o Senhor deseja trabalhar alguma coisa em mim com essa situação. Então mude o foco, deixe o Senhor trabalhar, e que a nossa casa, a nossa família seja cheia da manifestação desta palavra poderosa, porque é ela que tem o poder e a autoridade de mudar todas as coisas. E eu quero dizer também para aquele cônjuge, para aquele filho, para aquele pai que tem tido dificuldades, talvez você tenha orado durante muito tempo pela conversão de um filho, de um marido, de uma esposa. Eu digo: continue, persevere nesse caminho, porque não é em vão. O maior poder que existe, que o Senhor nos deixou, e nós fazemos muito pouco dele, é o poder da oração, do clamor. Então, minha amada, meu amado, continue intercedendo por seu filho, não importa se é 1, 2, 5, 10, 20 anos, mas creia que o Senhor vai fazer uma obra na vida dele, do seu marido. Amém? Amém. Que o Senhor abençoe grandemente cada um de vocês, sua família, seus lares, seus relacionamentos. Querido Deus, nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é o Deus de poder que nós temos conhecido. Temos feito menção deste poder que opera em nós de forma a transformarmos dia a dia. Deus, nós queremos confessar diante do Senhor que existem muitas coisas com as quais temos lutado dentro das nossas casas, nos nossos relacionamentos, que dizem respeito em primeiro lugar a nós, Senhor. Nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser quebrantados, nós precisamos ter mentes renovadas pelo Teu Espírito, nós precisamos ter corações moldados pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos confessar nesta noite, nos arrepender diante do trono da Tua graça, de tudo aquilo que temos feito, que tem andado longe da Tua palavra, longe dos Teus propósitos. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos ao Teu Espírito que nos traga arrependimento. Pedimos ao Teu Espírito que nos traga um arrependimento genuíno e verdadeiro, que só Ele pode fazer. Senhor, naquilo que temos errado, no falar, no proceder, nas nossas atitudes, nos nossos exemplos, Pai, e que tem desonrado o Seu nome, que tem afastado o Teu Espírito do meio de nós, que tem nos feito viver em escravidão pela nossa desobediência à Tua palavra e à Tua vontade, fazendo, ó Deus, reinar nos nossos relacionamentos e nossos lares o nosso eu, entronizando a nossa vontade, entronizando os nossos desejos, entronizando as nossas próprias vontades e achos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos arrepender nessa noite e queremos a ajuda do Teu Espírito para nos convencer de tudo aquilo que tem estado permeando a nossa casa, os nossos relacionamentos, que não tem procedido da Tua palavra nem da Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, traga-nos espírito de arrependimento, espírito de quebrantamento, espírito de desejo de mudar, para que a Tua vontade e o Teu reino venha sobre as nossas casas, para que a Tua vontade e o Teu reino venha sobre as nossas famílias, sobre os nossos relacionamentos. Talvez nós temos orado tanto por um marido, pela transformação de um filho, mas o Senhor tem nos dito: é você que eu quero mudar, é em você que eu quero trabalhar. As mudanças precisam acontecer primeiro em você, e assim toda a sua família será abençoada, será restaurada, será curada. Deus, em nome de Jesus, não nos deixe caminhar sendo vencidos, ó Deus,